Olá pessoal, eu sou Rose Kafka, eu sou casada há 33 anos, tenho 3 filhos e 2 netos. E ao longo dessa jornada de casamento, eu aprendi bastante coisas que hoje eu tô trazendo aos poucos aqui para vocês. E no último vídeo eu falo bastante sobre essa culpa que as mulheres têm de estar fazendo alguma coisa de errado sempre. E de estar culpando seus maridos pelo fato de eles não estar dando atenção que elas merecem. E eu estava lendo um pouco mais do livro do John Gray, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E aqui ele fala muito, é muito interessante, né, escutar um conteúdo que venha de um homem. Eu sempre tento pesquisar bastante sobre isso, porque a gente tem uma visão melhor de como funciona a cabeça deles. Então aqui ele fala dessa coisa do homem entrar na caverna, né? Então, o que o homem precisa? Eu cheguei em casa, ele precisa ficar na caverna dele um tempo, né? Como eu falo lá no último vídeo da caixinha, que eles ficam na caixinha do nada, como diz o pastor Cláudio, né? E eles precisam desse momento que eles usam apenas 5% da capacidade deles e o resto fica offline. Então, tudo ao redor deles, nesse momento, fica obscuro. Eles não conseguem ver mais nada além daquilo. Por quê? O homem está, neste momento, procurando uma solução para o problema dele. Apenas isso. Então, ele está no cantinho dele lá, procurando essa solução. E na maioria das vezes, eu vejo que eu já senti muito disso, foi o que eu já contei para vocês, que eu sentia, e foi através desse livro que eu consegui entender como as coisas aconteciam no meu casamento. Então a gente fica acuada, vamos dizer assim, se sente sozinha, porque a gente acha que não está recebendo o respaldo, a atenção merecida. E, gente, só para vocês entenderem, meninas, eles só precisam de uma maneira de encontrar a solução daquele problema. E quando eles estão com algum problema dessa forma, eles não conseguem enxergar mais nada além desse problema. Então, o que eles precisam é ficar lá no cantinho deles, na caixinha deles, na caverna, procurando uma solução para tal problema. E a gente sempre acha que está acontecendo alguma coisa de errado, está acontecendo alguma coisa errada, o que eu fiz, né? O que eu não fiz, e coisas desse tipo. E muitas vezes não é isso, porque para um homem é muito difícil ele chegar e falar que está acontecendo alguma coisa, está acontecendo algum problema, porque ele desde, assim como John Gray coloca ali, que os homens, eles têm essa dificuldade de pedir ajuda, essa dificuldade de admitir que estão com um problema, que precisam resolver alguma coisa, que estão com um problema no trabalho ou com um problema pessoal, eles vão guardando isso para eles. Para os homens, essa dificuldade, ela é bem grande, porque para eles é sinal de fraqueza, de muitas formas, estar precisando de ajuda. Isso para eles é vulnerabilidade, que chama, né? E então vai ficando muito difícil deles entenderem que a gente tá ali de uma certa forma para ajudar. Se precisar escutar, a gente tá ali para ajudar. Caso diferente da mulher que procura uma amiga, porque se você for conversar com uma amiga sua e dizer, ó, estou passando por isso, por isso, por isso, a nossa amiga que pensa igual a gente,
ela vai entender, vai falar sim, comigo também é assim, ou sei lá, qualquer coisa, mas a mulher não tenta resolver o problema da outra, ela compreende o problema da outra. E já quando a gente vai conversar com o nosso marido sobre isso, quando não acontece dele revirar os olhos e dizer que saco, de novo, ela quer conversar, não vai resolver nada, e a hora que a gente se sente acuada, para ela é importante falar, 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 falar. O que a gente precisa é que quando a gente chega do serviço, é falar sobre o que não deu certo, sobre o que a gente está sobrecarregada, sobre o que a gente está sentindo que está errado, sobre toda a carga que a gente tem nas costas, sobre os filhos, sobre os clientes que a gente não conseguiu atingir metas, sobre o que aconteceu na empresa, qualquer coisa que a gente não esteja se sentindo bem. Mas para nós mulheres, não é vergonhoso pedir conselhos. Nós não temos a menor dificuldade de chamar uma pessoa e tentar, de qualquer forma, desabafar, falar, expressar aquilo que nós estamos sentindo. Para gente, isso é libertador. Porque se os homens entendessem que na hora que a gente precisa falar, eles sentassem e só escutassem, hoje eu já consigo fazer isso com meu marido. A gente tem essa troca maravilhosa que é eu poder sentar e conversar com meu marido sobre tudo que eu tô sentindo e ele só fica balançando a cabeça, porque hoje ele já entende, eu já consegui explicar isso para ele, eu já consegui colocar isso para ele, que eu não quero que resolva os meus problemas. A mulher se irrita quando a gente fala, eu estou com isso, 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 e ele vai dizer para ti assim, tá, se você está com isso, 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 então não faz mais isso, não faz mais isso, não faz mais isso. A gente não quer que resolva o nosso problema, a gente só quer que nos escutem, é isso, e ponto. Já o homem, ele quer, por toda a lei, resolver o problema dele imediatamente. Para a gente, só desabafar já tira um peso enorme das costas e a gente consegue seguir adiante. Se a gente conseguir fazer com que os nossos maridos entendam, né, da maneira que eu consigo colocar para o meu, que escutando, dando apoio, concordando, mesmo que às vezes a gente repita muitas vezes a mesma coisa, mesmo que às vezes a gente fale em coisas que para eles não sei por que ela tá tão chateada, mas é coisa de mulher, né? A gente conseguindo colocar isso, vai ficando mais fácil a convivência. E muitos casais vão perdendo essa intimidade, ou nunca tiveram até, de conseguir colocar isso de alguma forma. E, da mesma forma, hoje eu consigo entender que o meu marido precisa daquele tempo para ele sair da caixinha dele. Então, às vezes é só a maneira de falar. Exemplos assim, depois do serviço, que ele fica lá resolvendo o problema dele, depois que passa ele vem, às vezes ele precisa assistir um futebol, às vezes ele precisa assistir um filme, por quê? Esse futebol, esse filme, esse videogame, essas tantas coisas que ele procura fazer e que você se sente acuada, porque às vezes você está cheio de serviço para fazer, um monte de coisa em casa, filho para cuidar e coisas aradas afins, para eles é só ficar ali um pouquinho, assistir o filme, assistir o futebol, ou ficar na caixinha do nada. Para eles é libertador porque eles saem do foco, eles saem do problema, eles conseguem esquecer dessa forma o problema deles naquele momento. E a gente, por outro lado, se sente rejeitada, sem atenção, sem carinho, porque não dá tempo, porque blá, blá, blá. E é isso, basicamente isso. Da mesma forma que às vezes nós colocamos coisas, palavras, que assim, como você fala e como ele entende, é bem diferente.
da maneira como a gente fala e eles entendem, que também é diferente. Por quê? Exemplos bem toscos, né? A gente tá viajando, um exemplo, e viajando a gente nota que a gente já passou pela terceira vez na mesma rotatória e a gente tá perdido. Nesse momento, a mulher, que sempre é a pessoa que vai lá e quer ajudar de alguma forma, a gente vai fazer o quê? Olha, eu não sei você, né? Mas eu tô achando que estamos perdidos. A gente falou para ele, eu acho que estamos perdidos, porque é óbvio aquilo ali, né? Mas ele escutou, você acha que eu não tenho a capacidade de te levar até aonde é o nosso destino. Porque para eles é um instinto de sobrevivência e isso pode desencadear, ser um gatilho para ele se sentir impotente naquele momento. Quando você fala, eu gostaria de que você arrumasse, não é bem assim, calma que a gente fala, né? Pode chegar assim no, poxa, a pia tá vazando faz uma semana e você não arrumou e não sei o que. Eu tô chateada porque cada vez que eu chego em casa tem água pingando, a pia tá molhada, aqui embaixo do armário tá tudo sujo, daí eu tenho que limpar e tal. É isso que a gente fala. E nós poderíamos usar a frase, né? Calmamente, nossa, você chegou, que bom, que maravilhoso, porque só você pode salvar minha vida nesse momento. Porque eu tô aqui com vazamento na pia e só você pode me ajudar. Aí ele vai pegar, vai colocar a capa de super-herói dele e vai lá e vai arrumar aquilo. Até tem um ditado bem tradicional que usa, né? Não precisa me lembrar disso a cada 6 meses. Eu acho muito engraçado. Mas é uma realidade, eu acho que de todos os casamentos, todas as casas, tirando aquela que tem um marido que faz isso, né? Como trabalho mesmo. E às vezes até assim o cara tá cansado, chega em casa, tem a mesma coisa para fazer e fica uma coisa que para ele tem que resolver o problema dele naquele momento. E naquele momento ele não quer fazer aquilo que é para ele fazer. Mas a maneira como a gente coloca as coisas pode mudar tudo num relacionamento. Eu sou a prova viva disso, porque a gente vivia brigando por coisas pitorescas, por maneiras diferentes de falar. A mulher, por exemplo, o marido chega em casa, ela tá cheia de coisas para fazer, a gente tem os filhos, a gente tem a casa, a gente tem as roupas, arruma a mochila de escola, aquela coisa toda que eu sempre falo aqui. E eles não conseguem entender que naquele momento a gente precisa desse desabafo, dessa constância para a gente conseguir dar conta das nossas coisas. Aí ele vem e pergunta: o que que você tem? Aí você vai dizer assim: eu não tenho nada. Mas você tem tudo. Você precisa desabafar, você precisa colocar tudo aquele rancor, aquela coisa que está te incomodando para fora. E os homens nem se tocam nesse momento que eles poderiam, sabe, te escutar por 10 minutinhos e mais tarde, depois desses 10 minutos ou 15 que seja, que baixou a poeira, a gente vai fazer as coisas feliz e cantando, a gente vai se sentir liberta porque a gente desabafou, porque a gente tirou aquele peso das costas, por mais que tenha só falado, não tenha resolvido nada, mas você conseguiu conversar, conseguiu que alguém te escutasse, que a gente precisa, a mulher precisa se expressar. E depois disso, ele teria uma esposa que continuaria fazendo a janta, continuaria limpando a casa, continuaria fazendo as coisas das crianças. Ele também pode ajudar um pouquinho. E depois disso, teria uma mulher de noite na cama, teria a sua intimidade melhor. Então, tudo isso vai englobando um monte de coisas e vai botando cada vez mais gotinha no copo até ele transbordar e o casamento virar aquele pé no saco. Então, eu sempre digo isso porque eu fico batendo na tecla da comunicação. Tem que se expressar de alguma forma. É difícil,
Mas depois que consegue é tão fácil, sabe? É tão fácil quando a pessoa te entende, porque quando a pessoa tá tendo um problema, vamos dizer assim, o teu marido tem um problema, ele tá enxergando só lá os 5% na cabecinha dele, o resto fica tudo apagado. Quando você não entende uma coisa, seja ela no casamento ou qualquer outra coisa, quando você não entende do assunto, você não enxerga, você não consegue ver. E eles também não são adivinhos. Então, aonde a gente tem que entrar com essa colocação, de alguma forma, tornando lá o que eu sempre falo, não consegue conversar, não dá, não tá vendo diálogo, porque já tá muito além disso, a situação, escreve, coloca, eu só preciso disso. Como nós não temos essa dificuldade de pedir ajuda, coloca, peça ajuda. Exalta ele, conversa com ele, fala das coisas boas que eles fazem, porque eles precisam se sentir importante. Todo mundo, gente, precisa se sentir importante. Todo mundo gosta de elogio. Todo mundo gosta de ser valorizado de alguma forma. Só que quando nós mulheres ficamos só colocando os defeitos deles, eles também se sentem acuados. Aí vão para algum lugar, que muitas vezes nem é a nossa casa, para ficar sozinho, para ficar com a cabeça livre, entende? Então, são coisinhas que dá para ajustar, sempre dá para ajustar. Outra coisa é a maneira como a gente age no dia a dia de forma agressiva por N fatores. Acordar de mau humor e vai colocando isso para fora e vai externando e vai trazendo essas coisas ruins para o dia a dia. Então, tudo isso vai mudando todo o teu cotidiano. Como eu sempre falo, nós não somos culpados das coisas que a gente faz. A gente não tem culpa de estar tão sobrecarregada muitas vezes, de ter tantos problemas muitas vezes, mas somos responsáveis por muitas das coisas que acontecem dentro da nossa casa. A mulher sábia, ela sempre edifica o lar. Então, nós temos a sabedoria, o conhecimento, vamos procurar. Foi assim que eu consegui, pesquisando, buscando, me autoalertando e me valorizando. A questão do valor também é muito importante, porque você muitas vezes fica se sentindo a vítima e não se valoriza. E que tal buscar um pouco de valor em si mesma, se valorizar, se amar, se fazer sentir um pouco de falta, para que ele entenda que é isso que está faltando no casamento de vocês. Então, de repente, você começa a fazer algumas coisas para você, ele começa a sentir a diferença. Como eu sempre digo, a gente tem mais daquilo que a gente doa. Então, é muito importante a gente doar amor, doar atenção, porque eu acho que ninguém consegue arrumar nada a patadas, a brigas, a gritos, a falar coisas que a gente não gostaria de ouvir. Então, você vai falando com ele com um jeitinho e vai conseguindo arrumar as coisas aos poucos, porque muitas vezes também, quase todas, a gente vai passando o tempo ao longo da vida de casado e as coisas vão se deteriorando, se deteriorando, se deteriorando. E aí, o que acontece? Chega lá no fim, a gente quer arrumar tudo num dia só. Mulher é imediatista, é tipo peso, né? Você passa 20 anos engordando 1 quilo por ano e no final dos 20 anos, hipoteticamente falando, não leva tudo isso, né? Você adquiriu 20 quilos. E depois você vai fazer uma dieta, você quer emagrecer 20 quilos em 2 meses. Quanto tempo isso vai durar? É a mesma coisa no casamento. Então, vamos começar a reconstruir tudo isso da mesma forma que nós fizemos com tudo na vida. A gente, para ser um excelente profissional, a gente tem que estar estudando, buscando, atualizando. Eu, na minha profissão, eu tenho que estar toda a vida me atualizando, todo dia muda a moda, muda as técnicas, muda os produtos, mudam as fórmulas, eu tenho que estar me atualizando.
Então, por que na melhor coisa da vida, que para mim a melhor coisa da minha vida é o meu casamento? É o que vai ficar para mim. Como eu já falei lá atrás, os meus filhos são casados hoje, eles têm a família deles, hoje sobrou eu e meu marido, né? Os meus filhos se tornaram donos das suas próprias famílias, então vai ficar só eu e ele. Então esse relacionamento tem que ser o melhor possível. Outra coisa é o elogio. Que lindo que você fez isso, que legal que você fez aquilo. O homem gosta de ser exaltado. E às vezes, só pelo fato dele chegar e você ver alguma coisa de bom nele, faça uma lista ali de 10 coisas todos os dias. É um exercício bem legal, tá? Das qualidades do seu marido. Faça ele lembrar de como era bom quando, né? Você lembre-se do tempo em que era assim, 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 que delícia. Eu tenho tanta saudade dessa época. Sinta, né, como era gostoso. Fale como eu preciso de um abraço teu, como eu preciso te sentir. Abrace, dê um beijo no seu marido. Eu acho que o beijo é uma coisa que leva o teu casamento muito, muito, muito para frente. Ele é essencial. Beijo já é sexo, gente. Então, dá um abraço, passa a mão nas costas, nos ombros, não precisa ser nada muito exagerado, nada de... mas que ele sinta que ele tá acolhido de alguma forma e você não precisa falar nada. Às vezes o que ele precisa é estar acolhido, é isso. E você pode, nesse momento, quando ele está acolhido, abraçado, como eu estava com saudade de você, como eu senti saudade desse abraço, como eu sinto saudade do seu toque, como é importante o seu cheiro para mim, como isso é gatilho para muitas coisas maravilhosas que já vivemos. Lembre-se de uma viagem que vocês fizeram, de umas férias que vocês tiraram. Lembrem-se dos momentos bons que já passaram juntos. Contem, conversem, lembre-se, para quem tem, né, dos filhos quando nasceram. Às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes dá uma turbulência, né? Eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, foi bem complicado, era muito novinha e tal. Então, vão lembrando dos fatores bons, das coisas boas, da melhor noite que vocês já tiveram, vão replicar isso. Lembrem-se de sentimentos que foram tão gostosos, de coisas que vocês fizeram junto, que vocês podem refazer. Lembre-se de como recomeçar, lembre-se de como vocês começaram, de como era bom. E isso vai fazendo com que ele tenha um gatilho mental e vá buscar novamente essas sensações e ter a mesma admiração que ele tinha por você. Ah, Rose, mas ele não tem mais admiração por mim? Sim, às vezes está bem escondidinho lá no fundo. E da mesma forma você, às vezes está lá bem escondidinho no fundo. Então busque, procure essas sensações, procure esses lembretes mentais, essas coisas que vocês vão guardando lá no fundo do túnel e vão buscando novamente todos esses sentimentos, todas essas coisas boas e prazerosas, vão trazendo à tona tudo isso e vão revivendo e passem a viver isso todos os dias novamente. Ah, parece loucura. Não é. É bem simples. Quando você começa a ser grato e a lembrar de tudo que você passou, esquece. Aconteceu uma coisa ruim, esquece. O perdão, ele é libertador. Esquece, recomece. Não, nunca desista do seu casamento. Como eu sempre falo, se ele não for abusivo, nunca esqueça de tudo de bom que vocês passaram juntos. Revivam tudo isso e recomecem e passem tudo de novo, até vocês sentirem que tá tudo certo. E dali em diante, faça um contrato.
verbal, né, gente? Não vamos, mas faça um trato que seja de que não vão deixar as coisas chegarem desse ponto novamente. Então, dá para recomeçar, sempre dá para conversar. Eu quis trazer esse assunto de novo da caverna, porque eu recebo muita reclamação lá na minha caixinha de que não tá dando certo por N motivos. Então, ela sente muita falta desse carinho, desse afeto. Então, amiguinhos, um abraço numa mulher, um tá lindo, um eu amei, eu gostei. É sobre isso. É sobre o reconhecimento. Todo mundo quer ser um pouquinho reconhecido. E eu espero ter trazido mais um pouquinho das respostas, das perguntas de vocês, amigas, porque é valioso. Isso é valioso demais. E, gente, uma coisa que eu não tenho hábito de fazer, porque eu sou novata aqui no canal, é pedir para vocês dar um like e se inscrever para acessar o vídeo a mais pessoas, porque o meu trabalho aqui hoje, agora são 4 horas da manhã, eu acordei bem mais cedo para poder gravar um pouquinho, eu li até meia-noite para me trazer um pouquinho de informação, porque hoje realmente do meu casamento eu não tenho nenhum conteúdo para trazer para vocês, para agregar no sentido de arrumar alguma coisa. Eu consegui arrumar tudo que eu queria. Então eu estou estudando e vendo e voltando atrás do que tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje. E, gente, vale a pena. É como fazer uma faculdade, mas vale a pena tentar. Então, se você puder, dê um like para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos que da forma mais simples que eu posso fazer, da forma que eu entendo e da forma que foi bom para mim, eu queria levar para mais casamentos, para mais pessoas possível. Beijo grande.